Paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Convido você a fechar seus olhos neste momento. Vamos fazer mais uma oração para iniciarmos este momento na palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, por estarmos, Pai, na sua casa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja acalmando nossos corações, Pai. Que nós possamos nos acalmar, nos concentrar naquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Em nome de Jesus, que possamos ouvir a sua palavra, Pai. Não apenas escutar e logo nos esquecermos, mas que possamos ouvir realmente, Pai, e entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Pai. Esteja me usando aqui, Pai, como um instrumento seu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus tem falado bastante comigo nas últimas semanas sobre um assunto que eu falo bastante aqui. Obrigado, pastor. Um assunto que eu falo bastante aqui com os irmãos, mas Deus tocou no meu coração de uma forma diferente nessas semanas. E é sobre o poder de nos encontrarmos com Deus. O poder disso. E no mês passado, quando nós tivemos... Mês passado não, mês retrasado, né? Já estamos em dezembro. Em outubro, né? No mês retrasado, quando nós tivemos o encontro com Deus aqui, o evento do encontro com Deus aqui na igreja, foram dias maravilhosos, dias tremendos lá na chácara. Nós, né, conseguimos ter acesso à presença de Deus de formas maravilhosas. Quem estava lá viu. Mas depois do encontro, né, acabou o culto de domingo, eu fui para minha casa, voltei à minha rotina, ao meu trabalho, à minha família, e eu me senti, irmãos, muito cansado, sobrecarregado com muitas coisas, com coisas de trabalho mesmo. E eu acabei, irmãos, entrando aí em um esfriamento espiritual muito grande por alguns dias. E eu não estava, né, com o meu corpo físico, com a minha alma, não estava conseguindo ter um momento com Deus, né, orar, ler a Bíblia, nada. E eu passei assim por alguns dias. E eu sempre tive uma coisa desde pequeno, que eu sempre orei antes de dormir. Sempre. Então, quando eu tinha um dia muito corrido, por algum motivo não conseguia ter um momento de oração, eu orava, pelo menos antes de dormir, uma oração rápida, mas eu estava lá. E eu me peguei num dia que eu pensei assim, eu não estou fazendo nem isso mais. E eu passei por um momento de um esfriamento muito grande, irmão. E isso aconteceu logo após nós vivenciarmos uma presença maravilhosa na chácara, no nosso encontro com Deus. E por que isso? Eu não consegui me adaptar na minha rotina, né, na volta. Nossa rotina muda, né, quando nós trabalhamos no encontro, nós estamos aqui na igreja todos os dias, orando, intercedendo. E o que aconteceu? Nós tivemos um encontro dos encontreiros aqui, né? Foi uma sexta-feira, com todos que trabalharam no encontro, e houve um mover grandioso de Deus aqui neste lugar, naquele dia. E eu consegui, naquele dia, me reconectar com Deus. E o que aconteceu foi que eu senti no meu coração um sentimento muito forte, que eu creio que Deus me permitiu sentir como, né,
metaforicamente, como Deus se sente quando nós não estamos buscando a presença dele. Você já aconteceu de você marcar com alguém para se encontrar, às vezes um amigo, às vezes seu namorado, sua namorada, não sabemos, mas você marcou, você chegou lá e você não tem resposta, nada acontece, você fica lá esperando, levou um bolo, como dizem, né? E eu senti isso, irmãos, de uma forma diferente, não como né? Mas eu senti assim como se eu me sentisse traído por um exemplo, né? Por aquela pessoa. Poxa, nem para me avisar, né? Nem para remarcar, nada. E eu senti muito isso, irmãos, porque muitas vezes nós temos um encontro marcado com Deus todos os dias e muitas vezes nós não aparecemos nesse encontro. Muitas vezes no nosso coração nós falamos, eu quero todos os dias estar na presença de Deus, eu quero todos os dias estar buscando, estar no secreto, na intimidade com Deus, mas por algum motivo nós não estamos lá. E muitas vezes nós nem avisamos a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus não precisa ser avisado, mas muitas vezes nós entramos nessa rotina de um esfriamento, como aconteceu comigo, irmãos. E eu me senti muito, muito, muito mal. Porque eu sempre fiz isso, irmãos, né? Desde quando eu era jovem, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu tinha meu momento de devocional, eu orava, eu lia a Bíblia, aí eu ia para a minha aula da faculdade, aí eu ia trabalhar. E eu não estava mais tendo esse encontro. E bem aqui na frente, onde nós estávamos naquela sexta-feira, eu parei tudo que eu estava fazendo e eu coloquei meu despertador para tocar todos os dias, para ter o meu encontro com Deus. E isso tem mudado a minha vida em muitas áreas, porque eu realmente senti, irmãos, a necessidade de trazer essa palavra aqui para os irmãos. Eu me sinto envergonhado de chegar aqui e contar para os irmãos o que eu falei. Um líder de jovens, sem orar, sem ler a Bíblia. Aí chega para os jovens e quer falar, vocês não oram, vocês não leem a Bíblia. Eu me sinto envergonhado, irmãos, mas eu senti muito forte no meu coração. E nestes tempos modernos que nós estamos vivendo, a igreja tem passado por um grande esfriamento espiritual. A igreja como um conjunto, irmãos, não a nossa igreja, não qualquer uma das nossas congregações, mas toda a igreja de Jesus tem passado por isso. Nós temos entrado em épocas de modernidade, onde nós temos que fazer tudo muito rápido, é muito fácil hoje em dia, nós não precisamos de sacar um dinheiro no banco, nós com alguns cliques nós fazemos uma compra, nós não precisamos ir numa loja para comprar alguma coisa, nós fazemos pelo celular. Nós não precisamos muitas vezes nem cozinhar, nós pedimos pelo aplicativo e chega na nossa casa comida prontinha. Nós temos vivido dias, irmãos, muito, muito fáceis, muito confortáveis. E isso vai refletindo na nossa vida espiritual, na nossa busca para o nosso relacionamento com Deus. Mas não é isso que Deus quer. E precisa partir de nós, irmãos, a vontade, o desejo de ter um encontro genuíno com Deus. Isso não só para adultos, mas isso para jovens, para crianças, para vocês estarem incentivando seus filhos a fazerem isso. Isso é uma coisa necessária, porque se não fizermos isso, o futuro da igreja será qual? Um dia eu vou partir. Um dia minha filha, meus outros filhos vão ficar para cá. E serão eles que darão continuidade à missão que Jesus nos deu. E é pregar a palavra a toda a terra. Mas nós temos passado por dias, irmãos, realmente, dias onde nós, no nosso cotidiano, isso em todas as áreas, irmãos, e isso reflete na igreja, isso reflete na nossa busca para com Deus, onde nós não estamos
querendo demandar tempo. Hoje é muito rápido, né? Nós jogamos para cima e vamos para o próximo vídeo. É muito rápido, é muito prático, tudo. Mas com Deus nós precisamos, irmãos, dedicar tempo. E é um tempo que nós vamos precisar deixar tudo de lado. Por muito tempo eu também fiz, né, uma busca séria para com Deus. Eu dedicava o meu tempo para Deus e para outra coisa ao mesmo tempo. Eu orava ao mesmo tempo que eu fazia alguma outra coisa. E eu, irmãos, eu não funciono. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu preciso parar. Se você consegue, irmãos, aproveite isso. Aproveite a remir o tempo. Aproveite isso. Mas eu não consigo, eu preciso parar. Eu preciso ficar parado. E eu não estava conseguindo fazer isso. Mas agora, nas últimas semanas, no último mês, eu tenho vivido muitas coisas com Deus. Muitas experiências. Teve dias que eu levantei, que eu orei. Teve dias que eu li mais a Bíblia. Comecei a ler livros que eu não costumo ler. Teve dias que eu acordei extremamente cansado e eu dormi. Mas eu depois acordei e tive meu momento. Né? Às vezes nós vamos ter dias que nós vamos entrar na presença de Deus, nós vamos orar, vamos chorar, vamos clamar, vamos interceder. Às vezes vamos dormir. Mas estar nessa constância, irmãos, sabe? Teve um dia que eu falei, Deus, amanhã eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite, algum dia, porque eu estou muito cansado. O que aconteceu? Deus me acordou 6:30 da manhã, eu não consegui dormir mais. Eu fui e eu tive meu momento com Deus. Então isso, irmãos, vai atraindo a presença de Deus. E se nós formos ver, irmãos, na Bíblia, desde a criação do mundo, Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Nós podemos ver com Adão. Deus descia nas tardes, descia e conversava com Adão. E depois disso, muitos, né? Então, desde a criação do mundo, Deus quer nos encontrar. Mas Deus é um Deus muito respeitoso conosco, né? Ele não vai chegar, agora você vai lá e você vai orar, você vai falar comigo. Não, nós temos livre-arbítrio, irmãos. Nós precisa partir de nós esse relacionamento. E eu peço para os irmãos abrirem comigo em Levítico capítulo 6, versículo 12. Onde um texto que queimou muito no meu coração, irmãos. Sobre isso, sobre um relacionamento verdadeiro, um encontro genuíno com Deus. Levítico 6, 12 diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Até aqui. Aqui em Levítico estava falando sobre os deveres do sacerdote no templo. Né? Ele tinha alguns deveres e dentre eles falava sobre isso, que o sacerdote precisava todas as manhãs chegar até o altar onde tinha um fogo aceso e ele não podia deixar aquele fogo apagar. Era um dever do sacerdote. Ele não podia fazer isso. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá e colocar lenha naquele fogo. E o que esse fogo representa, irmãos? Esse fogo representava a presença de Deus no templo, no tabernáculo. Representava a presença de Deus. E a lenha? A ida do sacerdote com a lenha até lá. O que significa? A busca pela presença. Ele tinha que se retirar, parar tudo o que ele estava fazendo. Pegar a lenha, ir até o altar e colocar a lenha lá. Quem acendeu o fogo do altar foi Deus. A lenha mantém esse fogo aceso.
né? A gente pode ver que os filhos de Arão, eles fizeram um fogo estranho dentro do templo, né? O que eles deviam fazer? Eles deviam pegar o fogo que foi Deus que acendeu, o fogo santo, o fogo da presença do altar, para levar até os incensários. Mas o que eles fizeram? Eles mesmos fizeram um fogo. E o que aconteceu? Foram varridos da face da terra. Por quê? Porque isso era terminantemente proibido. O que nós podemos fazer? O que nós podemos entender com isso? Muitas vezes nós estamos colocando um fogo estranho no nosso coração. Muitas vezes estamos colocando um fogo estranho, às vezes o fogo das nossas emoções, o fogo do nosso cansaço, o fogo das nossas próprias vontades. Às vezes o fogo de fazer as coisas com as nossas próprias mãos e não através do Espírito Santo. E isso é um fogo estranho, é um fogo onde a presença de Deus não está. E muitas vezes nós tentamos substituir esse fogo. E eu sinto que foi isso que aconteceu comigo naquela semana. Eu busquei em outras coisas. Foi uma semana que eu fiquei muito irritado, muito estressado. Mas às vezes eu, me pego pensando que hoje em dia, como nós queremos tudo muito fácil, nós queremos, às vezes as bênçãos de Deus, sem querer a presença de quem nos dá as bênçãos. Muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós chuvas de bênçãos. Mas quando chega no momento da comunhão com Deus, da busca profunda de um relacionamento, nós não queremos muitas vezes. Sou muito culpado. Mas não. Nós precisamos ser, irmãos, assim como esse texto de Levítico, nós precisamos buscar sempre manter a chama acesa. Assim como diz ali que o sacerdote todas as manhãs entrava e colocava a lenha no fogo. Ele não colocava fogo, né? Ele colocava a lenha no fogo para não se apagar. Todas as manhãs. Isso quer dizer, nós podemos trazer isso para nós hoje. Nós temos um altar. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos esse altar dentro de nós, que é a presença de Deus. Deus mora dentro de mim, dentro de você. Mas nós precisamos ir todos os dias, nos achegarmos à presença de Deus e termos um relacionamento com Ele. Termos um momento de intimidade, um momento de busca. Assim como o sacerdote colocou lenha no fogo, nós precisamos colocar lenha no nosso coração, para que ele queime cada dia mais pela presença de Deus. Para que ele queime todos os dias. A intimidade não é nós sabermos muito sobre a Bíblia, não é nós virmos todos os cultos para a igreja, não é nem nós estarmos em ministérios da igreja. A intimidade, ela é um relacionamento profundo com Deus. Um profundo, irmãos. Por isso, o relacionamento é uma coisa que precisa ser diária. Não pode ser uma coisa, esporádica. Em Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade é para os que o temem. Temor de Deus, irmãos. Um amor, um respeito profundo pela santidade, pela soberania de Deus. Precisamos ter isso em nosso coração, irmãos. Isso precisa queimar no nosso coração. E Deus tem colocado, irmãos, realmente em meu coração, que nós, irmãos, que a nossa igreja será uma igreja onde haverá uma intimidade tremenda com Deus. Uma intimidade muito grande, irmãos. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos de esfriamento muitas vezes, mas se nós nos posicionarmos hoje, tudo pode mudar, irmãos. Por isso que eu digo, não deixe para depois. Se você sente uma coisa no seu coração, pare tudo o que você está fazendo e faça.
Se Deus coloca uma coisa em seu coração, não deixe isso esfriar. Faça. Eu naquela sexta-feira, eu não esperei chegar em casa, jantar, deitar na minha cama para colocar o despertador para eu ter meu encontro diário com Deus. Eu coloquei na hora que eu senti. Porque eu sei, irmãos, eu me conheço. Eu sei que eu tenho o costume de empurrar as coisas com a barriga. Depois eu faço, né? Mas, não, irmãos. Precisamos ter uma atitude de busca profunda para que nós tenhamos esse costume de quando Deus fala conosco, nós vamos e agimos. Não esperamos as coisas acontecerem para tomarmos as decisões. Mas Deus se move através de nós, da nossa vida, porque temos essa intimidade. E na Bíblia, irmãos, nós temos muitos exemplos de homens e de mulheres que tiveram um relacionamento profundo com Deus. Né? Para nós trazermos aqui para nós. Lá em Gênesis nós temos Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Quando você anda com Deus, é uma caminhada. Não é só oh Deus, tudo bom? Preciso disso. Não esqueça. Não, é estar todos os dias. É um processo. É um caminhar. É uma coisa muito mais profunda. Abraão, ora, Tiago 2,23 diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Que coisa maravilhosa. Amigo de Deus. Abraão tinha a oportunidade de falar, de ouvir a voz de Deus, irmão. Como isso é maravilhoso. Moisés também. Moisés era ainda melhor, né? Moisés falava o Senhor face a face com Moisés, como qualquer um fala com um amigo. Que coisa maravilhosa. Podemos falar com Deus face a face. Que coisa maravilhosa. Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, aquele que fará a minha vontade. Esse era Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não foi um homem perfeito, irmãos. Nós conhecemos a história de Davi, tudo de mal que ele fez, todo o bem que ele fez. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. E nós? Muitas vezes queremos viver a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Diz aqui que Davi era o homem que fará toda a minha vontade. Deus falou isso. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa é uma vontade corrupta, muitas vezes. Muitas vezes pensamos em nós mesmos, não pensamos no próximo. Mas Deus, ele tem uma vontade maravilhosa para a nossa vida. E essa vontade que Deus tem é de ter um relacionamento com você. Essa é a primeira delas, pode ter certeza. Outro homem, Daniel, 3 vezes por dia, ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. 3 vezes ao dia, irmão. E Daniel, com certeza era um homem muito ocupado, requisitado. Ele ocupava altos cargos dentro, né, dos reinados que ele participou. Então, ele foi um homem que tinha um relacionamento tremendo com Deus. 3 vezes por dia, ele se colocava de joelhos. Ele ainda por cima tinha sido vendido, né? Foi levado pelos babilônicos, se não me engano, foi os babilônicos, mas ele foi levado e podia, né, irmãos, se fôssemos nós recebermos, né, essa bomba na nossa vida que ele recebeu, teve que ir para outro lugar quando era criança. Mas ele se manteve firme, ele continuou buscando a presença de Deus. Nós podemos ver aqui. E adulto, né, depois de muitos e muitos anos, depois de Deus já ter elevado ele grandemente,
ele ainda, 3 vezes ao dia, né, buscava a presença de Deus. Nós podemos ver isso como Deus estava com ele quando ele foi jogado na cova dos leões. Leões famintos. E o que aconteceu? Ele foi lá, ficou tranquilo. Deus fechou a boca daqueles leões. Que coisa maravilhosa, irmãos. Com um encontro genuíno e diário com Deus, nós podemos receber tantas e tantas bênçãos, tantos livramentos. Outro exemplo, se não o maior deles, Jesus. Em Marcos 1,35 diz: tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus era um exemplo, irmãos, de oração, de busca para com Deus. Jesus é o homem que nós devemos nos espelhar, né? Ele é Deus, se fez homem, viveu aqui na terra, morreu por mim e por você, foi elevado novamente, mas ele deixou um legado para nós. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então precisamos todos os dias buscar isso nas nossas vidas, sermos parecidos com Jesus. Eu uma vez ganhei uma pulseira que falava, que dizia, né, estava escrito em toda ela assim, o que Jesus faria. E eu andava muito com aquela pulseira, porque eu achava ela bonita. E eu, né, às vezes me pegava em situações e eu não sabia o que fazer, e eu olhava para minha mão e eu via, e eu lembrava, o que Jesus faria? Né? Nós precisamos ser espelhos, né? Discípulos de Cristo. O discípulo é aquele que busca ser parecido com Jesus. Todos nós somos discípulos de Cristo. E precisamos buscar sermos parecidos com Jesus. Jesus era um homem que tinha uma intimidade maravilhosa com o Pai. Deus falava com ele, Deus dava visões. Ele era um com o Pai. E nós precisamos buscar sermos parecidos com Jesus. Então, se nós pegarmos a Bíblia, irmãos, né, incontáveis pessoas provavelmente tiveram encontros de intimidade com Deus e buscavam a presença de Deus. E agora, quero que vocês abram comigo em Apocalipse 3:20. Que vai falar, né, como um fechamento para aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em Apocalipse, no final da Bíblia, nós podemos ver que mais uma pessoa, mais alguém pode ter um relacionamento profundo com Deus. Quem é? Eu, você. Jesus diz aqui: eis que estou à porta e bato. Todos os dias, irmãos, Ele está lá, batendo a porta. Mas Ele está querendo entrar. Mas quem tem a chave, quem pode abrir a porta, quem pode convidar Ele para entrar, somos nós. Ele não vai arrombar a porta e entrar com tudo. Não. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós decidirmos isso. Ele está à porta, irmãos. Agora, hoje, Ele está batendo a porta. Ele está todos os instantes, irmãos, preparado para te receber de braços abertos na porta quando você abrir. Ele vai estar lá. Mas nós não podemos nos distrair, irmãos. Porque quando estamos distraídos, nós não ouvimos a batida da porta. Nós não sentimos a presença. E isso atrapalha a nossa intimidade, as distrações. Às vezes passamos tempo demais com coisas que não importam na nossa vida. Hoje em dia, o celular que nós carregamos no nosso bolso, o tempo todo praticamente, ele pode ser como uma bênção, uma maldição na sua vida. Você pode usá-lo para comunicação,
É uma maravilha isso, né? Antigamente era só por carta, né? E até levar uma carta até a outra cidade. Hoje em dia você consegue, né? Quando a minha irmã estava morando fora do Brasil, a gente ligava para ela, ela atendia e nós conversávamos como se estivéssemos um na frente do outro. O celular ele possui coisas maravilhosas para nós, mas ele também pode ser uma fonte de maldição quando nós nos distraímos demais com isso, né? Quando nós passamos tempo demais nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, tudo isso. Tudo isso pode ser usado e é usado como uma ferramenta de Deus. A igreja tem uma página no Instagram, no Facebook, onde nós postamos os cultos, trechos dos cultos, fotos. É um meio de evangelismo também, mas nós precisamos ter cuidado. Porque tudo isso, irmãos, isso vai ficar aqui. Todo o trabalho, todo o dinheiro que nós arrecadarmos aqui na terra vai ficar aqui, isso não vai servir para nada. Nós sim temos que trabalhar, temos que buscar, temos que dar uma vida para a nossa família, uma vida boa para a nossa família. Mas, irmãos, isso vai ficar. Então nós precisamos colocar as prioridades na nossa vida. Outra coisa que atrapalha a nossa intimidade com Deus é o pecado. Isaías 59:2 diz: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça mais. As nossas iniquidades, irmãos, os nossos pecados, eles criam como uma barreira entre nós e Deus. E só a intimidade seguida de uma santidade vai nos levar a isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Nós somos humanos, irmãos. Eu peco todos os dias. Você peca todos os dias. Ninguém aqui é santo. A única pessoa, o único homem que pisou na terra e foi santo foi Jesus, porque ele era Deus. O único. Se alguém diz que não tem pecado, já está pecando porque está mentindo. Mas nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com os nossos pecadinhos de estimação, com aquelas coisinhas que a gente às vezes faz vista grossa. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque isso vai criando, irmãos, uma barreira entre nós e Deus. E Ele não quer isso, irmãos, Ele não quer que tenha uma porta entre nós. Deus quer ter um contato 24 horas conosco, o tempo todo. Outra coisa que atrapalha, às vezes, as prioridades. Às vezes nós priorizamos coisas que na nossa vida, no nosso cotidiano, né, no nosso mundo terreno, são urgentes. Mas e a prioridade? A urgência e a prioridade são coisas diferentes. E às vezes temos coisas urgentes, às vezes eu tenho uma demanda do meu trabalho que eu preciso correr muito para entregar, vou precisar ficar até mais tarde, vou precisar trabalhar até a noite, vou precisar trabalhar de madrugada. Mas aí no outro dia, será que eu vou conseguir acordar mais cedo? Porque o nosso corpo cansa, irmão, né? Infelizmente vivemos dentro deste corpo. Ainda não subimos aos céus para termos um corpo celestial, onde vamos conseguir adorar a Deus pela eternidade. Mas nós precisamos priorizar, irmãos, as coisas que são prioridade, né? E o que é prioridade na nossa vida hoje? Se eu perguntar para você agora, qual é a sua prioridade? O que vem primeiro na sua cabeça? De coração, irmãos. Não vou perguntar para ninguém, claro. Mas o que toca primeiro no seu coração? É o seu trabalho? É a sua família? É seu cônjuge? Seus filhos? Às vezes um hobby? Seu carro? O dinheiro? O que vem em primeiro lugar? Nós precisamos sempre, irmãos, colocar Deus em prioridade. Precisamos sempre buscar aquele que criou todas as coisas, né? Se Deus não tivesse criado nós, né? Se Deus não tivesse criado a sabedoria do homem para que ele criasse a moeda, o dinheiro, tudo vem de Deus. Então precisamos buscar a prioridade nossa.
E como nós podemos, irmãos, para nós estarmos chegando no final, como nós podemos desenvolver essa intimidade? Tempo de qualidade. Como nós vimos que Jesus se levantou de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto para orar. Isso não significa, irmãos, que você precisa acordar 3 horas da manhã para orar. Você precisa achar o melhor horário para você. Para mim é de manhã. Para minha esposa já não é. Para ela é mais à noite. Ou durante o dia, durante a tarde. Mas você precisa ver, irmãos, e separar realmente. Marcar. Sabe, às vezes, como eu precisei fazer, eu coloquei um despertador. Coloquei um despertador para me lembrar todos os dias que eu tenho um encontro com Deus. Outra coisa, leitura e meditação na palavra. Josué diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra. Muitas vezes nós só lemos, nós lemos e não meditamos, não pensamos sobre aquilo que nós lemos. Nós precisamos, irmãos, nos aprofundar na palavra. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orar em todo tempo, em todos os momentos, todo o tempo que você tiver disponível, aproveite para estar orando. Jejum. Mateus 6,18 diz: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? O jejum, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Muitas vezes nós não temos essa prática, mas precisamos buscar, irmãos, jejuar. Separar um dia da semana, separar algum momento para estarmos fazendo isso. Isso vai estar aumentando nossa santidade, nossa intimidade com Deus, Nós deixarmos de almoçar um dia para passarmos nosso momento de almoço buscando a presença de Deus. Isso vai estar matando a nossa carne, mas aperfeiçoando o nosso espírito. Em João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos, um outro pilar para a intimidade é a obediência. Porque senão, uma intimidade sem obediência, ela não vai nos dar nenhum fruto. Não vai servir de nada. Uma intimidade falsa, apenas estamos, nos achegamos na presença de Deus, mas não colocamos a lenha necessária. Às vezes chegamos, lemos a Bíblia pensando em outras coisas, pensando no que precisamos resolver, no que tem tirado a nossa paz. Oramos e nos distraímos, nos dispersamos. Nós precisamos estar buscando verdadeiramente isso. E quando nós mantemos o fogo aceso, eu anotei aqui 4 coisas que acontecem. Com certeza acontecem mais coisas porque Deus todos os dias se manifesta na nossa vida. Mas 4 coisas que acontecem quando nós mantemos o fogo aceso todos os dias. A presença de Deus se torna constante na nossa vida. Quando nós estamos afastados, muitas vezes nós sentimos um vazio. Mas quando nós estamos com um fogo aceso, com essa intimidade com Deus, nós estamos colocando a presença de Deus em prioridade. E ela se torna constante na nossa vida. Automaticamente todas as áreas da nossa vida são transformadas. Nós temos um novo olhar sobre as nossas vidas, Porque nós estamos com intimidade, nós temos a presença de Deus constantemente através do Espírito Santo na nossa vida. Segundo, o nosso coração permanece sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes não temos essa sensibilidade, A sensibilidade não significa que a gente vai chegar aqui e vai chorar. Não é essa a sensibilidade. É a sensibilidade de sentir realmente a presença de Deus. Sentir o Espírito Santo. E ele se manifesta na vida de nós, de diferentes formas. Às vezes você pode sentir vontade de pular, de gritar, de dar risada. Às vezes Deus dá uma unção de riso. Deus se manifesta de diferentes formas. Mas nós temos nosso coração sensível.
é uma consequência, né, de mantermos o nosso fogo aceso. 4 pontos, nós nos tornamos um altar vivo. O que isso significa, irmãos? Significa que nós nos tornamos um modelo, né? Nós, como cristãos, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. O que isso significa? Isso significa que quando nós estivermos no nosso trabalho, às vezes com algum parente nosso que não é cristão, que não segue, né, os princípios bíblicos, mas nós nos tornamos um modelo, nós nos tornamos um altar vivo da presença de Deus em todos os lugares. E nós podemos transformar vidas, nós podemos, né, às vezes, poxa, por que aquele irmão, mesmo passando por tanta dificuldade, ele está lá, está firme? O que acontece? Às vezes, de pequenas formas, né, nós conseguimos ser esse exemplo, né, aquilo que as pessoas vão ver. Às vezes, nós não damos um bom testemunho como cristãos. Precisamos nos atentar a isso. Mas nós precisamos, né, ter esse anseio de sermos altar, né, sermos um altar vivo, e vamos estar aí andando por este mundo trazendo luz, né, porque onde a luz entra, as trevas não podem ficar. E o último ponto, irmãos, para nós encerrarmos, nós somos abençoados por Deus. Que maravilha! Mateus 6,33, né, este texto maravilhoso, fala que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas, né? E antes ele fala, né, que muitas vezes estamos preocupados com o que vamos vestir, mas ele fala, olhe os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Às vezes estamos preocupados com o que iremos comer e beber, e Deus fala, olhe para os passarinhos, eles não trabalham, eles não plantam, mas eu os alimento. Então o que isso significa, irmãos? Nós seremos abençoados por Deus. Isso não significa, irmãos, que nós vamos ser ricos, né? Não. Isso significa que nós seremos abençoados pela presença de Deus. Todas as áreas da nossa vida serão transformadas, porque o Espírito Santo vai se manifestar através da nossa vida. Muitas vezes nós temos uma visão errada de muitas coisas, porque não estamos na intimidade. Mas quando nós estamos verdadeiramente nos alinhando com o Espírito Santo, alinhando com a presença de Deus, a gente começa a ter uma percepção de como é a vontade de Deus para cada coisa. Como nós já falamos aqui, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Se coloquem em pé.